Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos só aguardar o acesso do professor Takashi. Já passei mensagem para o professor. Vamos só aguardar. Se ele retorna aqui ou acessa a live.
tentar falar com o Diego. Ele já visualizou a minha mensagem, o professor, mas não respondeu ainda. Olá, Boa tudo noite, bem? professor. Tudo bem? Tudo. O pessoal já estava cornetando aqui, professor. Falaram que o senhor estava lá em Belém tomando um açaí, cara. Antes fosse, né? Eu não tenho nada a ver com a história. A Paula estava cornetando aí, mas Não, vamos lá. estou em Belém realmente, mas até que eu tomo açaí até agora não deu nem para experimentar. O pessoal pensa que vem para cá e fica passeando por aí, né? Então, trabalhando direto. Vamos Então, lá, vamos vamos lá, começar. professor. Hoje nós temos Sim, a 13ª live de uhum. 2023 e é terceiro setor na reciclagem. Tá bom, vamos lá. Bom, eu pedi desculpa ao pessoal, realmente cheguei em cima da hora aqui e estava tendo dificuldade em acessar pela rede aqui. Então eu tive que apelar pelo telefone porque não deu para acessar pela rede local aqui de internet, tá? Vamos lá. Quando nós estamos, esse mês inteiro, nós estamos abordando essa questão de meio ambiente, né? Sobre vários aspectos, né? Então, quando nós estamos falando em reciclagem do processo, há uma certa confusão em relação a isso e um certo mal-entendido no processo, né? Isso o governo tem feito legislações no sentido de fazer com que possa fazer cada vez mais a questão da logística reversa, que possa também ter uma série de trabalhos sobre como utilizar de volta todo o material residual, reduzir a questão dos resíduos, mas, infelizmente, como há todo um mal-entendido sobre isso, na verdade, acabou criando uma espécie de uma política de gestão de resíduos no ponto de vista
social, que de social mesmo não tem nada, na verdade. A gente brinca que realmente o que tem é exploração da miséria, que nós chamamos. Então, se fala tanto em que está fazendo reciclagem de uma forma correta e tal, e, no entanto, quando nós fazemos uma análise ao pé da letra, nós achamos um cenário completamente distorcido, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? Por que teve que fazer isso, né? Porque no mundo inteiro existem legislações, existe penalidade no processo. O governo brasileiro também, seguindo a questão da ordem internacional sobre isso, também fez leis no processo. De tal maneira que eu posso ter uma associação ou cooperativa de catadores, de reciclagem, um monte de coisa, e isso daria com que a prefeitura pudesse contratar esse pessoal de uma forma diferenciada para que ela não pudesse ser penalizada por alguma situação. Então, houve sim uma série de movimentos, há sim uma série de movimentos nesse sentido, mas de uma forma completamente equivocada nisso, que esse é o ponto chato do processo. Isso é, para que haja realmente a reciclagem do processo, eu deveria estar simplesmente não só coletando o processo, mas eu deveria estar processando isso. Eu deveria estar fazendo com que realmente tivesse, de fato, uma reciclagem no fato. E não, e nós, em forma de, em nome da reciclagem, nós estamos simplesmente atestando os miseráveis no processo e, inclusive, nós fomos tão capazes, tão eficientes no processo, que nós brincamos que nós conseguimos vencer o cavalo, né? Isso é, nós estamos puxando carroça, tá? Quer dizer, a pessoa ficou em um estado tão degradante no processo que ela acaba puxando as carroças no lugar do cavalo, por exemplo, vai. E chegou a acontecer isso. Então, é um absurdo, é um absurdo, sim. Há uma necessidade de rever essa situação e começar a trabalhar de uma política realmente de reciclagem. Então, não é só a coleta seletiva de qualquer forma no processo, né? Há uma necessidade de que faça com que haja uma coleta dentro da legislação, com respeito e dignidade às pessoas que nela trabalharem, e não considerar isso como um subemprego ou subserventia de processo, para que a gente possa estar servindo as empresas de reciclagem. Um caso clássico desse, por exemplo, como eu falei outro dia, a Associação Brasileira de Alumínio, por exemplo, a indústria de alumínio, estava se vangloriando que o Brasil é um exemplo social, que é um exemplo de país no qual 90% das latinhas são recicladas, que isso, como disse, estava se vangloriando desse processo. Aí, infelizmente, a gente tive que entrar no meio da briga e falar, não, o que vocês estão fazendo é uma exploração dos miseráveis. Quantas vezes você já viu alguém, pessoa, ficar esperando que você jogue na lata de lixo uma latinha para ele poder pegar, né? Já tive casos e casos dessa situação completamente equivocado, onde eu cheguei a ver uma escola, por exemplo, pública, que naquele período que tinha direito de ter videocassete nas escolas públicas, vai, não estou falando uma coisa bem antiga, mas as escolas estavam fazendo campanha para poder catar a latinha, com isso o aluno que trouxesse mais latinha teria uma pontuação melhor e, ao mesmo tempo, ele passaria de ano no processo. Então, o professor chegou a turbinar a campanha desse jeito. O que aconteceu? Um garoto começou a chorar na sala de aula e o professor perguntou: o que está acontecendo? Um garoto simplesmente comentou: meu pai, meu avô, vivem da coleta das latinhas e com isso a gente consegue comer e a gente consegue manter a nossa vida. Agora que todo mundo, todos os alunos vão começar a catar no processo, nós vamos ter dificuldade, não vamos achar mais as latas no processo. Além disso, não vou poder passar de ano, porque a senhora está falando que se quem não trouxer não vai passar de ano. Então, você simplesmente está excluindo o processo. Então, aí falei isso para o coordenador do curso da Associação Brasileira de Alumínio. Você sabia disso? Você teve essa notícia? Seu pessoal de marketing te falou de alguma coisa parecida? Então, vocês implementaram um programa de marketing completamente errado.
Então, se você tem economia de alumínio desse jeito, e há uma economia na empresa nesse processo, economia de energia que chega a 90%, um monte de coisa, você repassou essa diferença ao seu usuário, seu cliente no processo, ou ficou para você só? A pessoa ficou sem resposta. Então, vamos parar de fazer, imaginar que a reciclagem no processo tem que fazer esse tipo de situação de uso de mão de obra escravo no processo. Então, muitas coisas que nós vimos hoje em relação a isso, nós imaginamos que estamos fazendo a coisa correta e, à luz da lei, quando você olha com outro prisma no processo, você começa a enxergar que não é nada disso, que você está simplesmente criando mais um superfúgio, tentando se justificar para si a caca que está fazendo, pensando que está fazendo uma coisa correta. E não é nada disso. Então, se você vai fazer com que haja realmente o reuso, a reciclagem no processo, então, em primeiro lugar, como é que eu estou fazendo essa coleta? Estou usando de maneira correta o processo? Em quantos e quantos casos vocês viram recentemente na imprensa, toda hora está manifestando, alguns incêndios grandes que acontecem hoje? Porque tem estoque de material altamente inflamável, como plástico, papel, um monte de coisa, e muitas vezes não tem um EPI correto, não tem instalação adequada, e aquilo fica a Deus dará, e, consequentemente, isso provoca uma série de problemas em relação a situações de degradantes em relação à questão de saúde do trabalhador, assim como dignidade das pessoas nesse processo. Então, nós temos que tomar bastante cuidado com isso, que muitas vezes, sem querer, sem fazer com que haja nenhuma pré-determinação do processo, mas podemos, muitas vezes, equivocadamente, imaginar uma série de ações de maneira que aquelas ações estejam completamente ilegais ou imorais no processo. Então, queremos fazer reciclagem? Devemos fazer? Sim, devemos. Cada um de nós fazer com que haja esse tipo de ação. Então, nós temos que ter atitude nesse processo. Isso não é simplesmente a gente deixar que o cara venha para catar. Não, isso não. Né? Como é que eu posso dar dignidade para esse pessoal? Eu que estou gerando resíduo, eu devo levá-los a lugar no processo. Não fazer com que eles venham à sua casa para catar na rua, levar o material. Não. Se você gerou papel, você tem resíduo no processo, o ideal é você saber onde eles estão e eu posso levar esse produto para eles no processo. Então, com isso, inverte o processo, não precisa daquela pessoa que está catando. Por outro lado, quando eu vou processar esse material, quando eu vou trabalhar na reciclagem desse material, por exemplo, se eu montei uma empresa limitada para fazer reciclagem, eu comprei essa matéria-prima sem ter uma tributação, e quando eu vou transformar ele em matéria-prima para que possa reutilizar o material no processo, você, sendo uma empresa, vai ter que pagar imposto sobre isso. E não só isso, os créditos ambientais que você poderia estar tendo sobre esse produto, não acaba não tendo no processo. Então, começa um outro choque de mecanismo. Isso se eu vou trabalhar com resíduos, eu vou manipular o processo. Então, não deveria ser uma empresa convencional no processo, deveria ser uma associação ambiental, porque nessa compra desse matéria-prima no processo não tem tributação, e quando eu faço o beneficiamento, o tratamento, eu vou reprocessar o material para voltar para ser material utilizável no processo, nesse processo não há também tributação sobre essa operação. Então não tem ICMS, IPI e isso confins sobre esse produto. Ao mesmo tempo, por estar fazendo esse tipo de reutilização desse material, esse material que não foi ao meio ambiente, não degradou e ela está sendo reciclada no processo, aí sim eu posso considerar que eu completei o ciclo para poder ter os créditos ambientais nisso.
Então, hoje o Brasil coleta muito material, tem dados estatísticos, sabe-se que hoje entre 7% a 8% dos resíduos estão sendo reciclados no processo, baixo, mas está sendo reciclado, e essa reciclagem no processo, ninguém está ganhando créditos ambientais sobre isso. Então, há uma necessidade de estruturar e organizar a comunidade para dar entendimento sobre isso. Então, o fato de você fazer com que haja toda a utilização em relação à reciclagem do material, se eu vou reprocessar ou não, ou se eu lavar, vou picar, vou fazer alguma coisa nesse processo, em primeiro lugar, juridicamente não deveria ser uma empresa, deveria ser uma associação. Trabalhar com esses créditos ambientais também seria um dos pontos importantes no processo para que houvesse esse tipo de possibilidade de uso dos créditos ambientais a favor daqueles que estão trabalhando nessa coleta e no beneficiamento desse processo. Por outro lado, também há uma necessidade de entender que, além da reciclagem do processo que você está fazendo, está manipulando esse processo, você está criando também uma nova consciência no processo. Então, cada um de nós temos como obrigação de que você possa fazer na sua residência não só a separação que você costumeiramente faz, mas fazer com que aquele produto seja entregue nos pontos básicos nisso. Então, fazer com que com isso você leve ao ponto de reciclagem. Algumas pessoas vêm para catar o processo, ótimo, tá bom, mas pague a essas pessoas. Não é justo que só porque está catando o seu resíduo e ele está ganhando com isso, você vira as costas. Não, eu tenho como responsabilidade, uma vez que eu estou utilizando esse material, que eu deveria descartar, e alguém veio buscar no seu prédio, na sua casa que for, eu devo remunerá-lo também nesse processo. Então, nós temos que ter essa consciência, e não só a consciência, criar mecanismos de tal maneira que, com isso, possa trabalhar de uma forma diferenciada, de tal maneira que mostre, com isso, a formatação de como que poderia ser a questão das reciclagens. Então, e as empresas que hoje atuam hoje como empresas na reciclagem do processo, elas também não eram para se transformar numa empresa recicladora. Não, não é para fazer isso. Né? Na verdade, deveria ser uma associação desse processo para trabalhar com isso, que não tem, além da isenção tributária no processo, você tem os créditos ambientais para trabalhar. Então, há uma necessidade grande, de tal maneira que haja uma espécie de uma revisão do conceito do que é uma reciclagem. E quem está com uma empresa limitada, operando com esse produto e está fazendo com que haja a venda dos seus produtos nesse mecanismo e está processando esse material e está devolvendo à natureza no processo, você também tem créditos ambientais nesse mecanismo. Só que, como empresa limitada, não teria como fazer esse tipo de operação. Ah, bem entendido. Se você for uma associação para reciclagem de material, quando você produzir e beneficiar, além de não pagar imposto, o que acontece? A fonte compradora, a empresa que está comprando esse material para reprocessar o material no processo, ela vai fazer com que a compra desse material também possa ser renúncia fiscal dedutível do imposto de renda da empresa. Então, você pode criar mecanismos alternativos no sentido de que faça esse tipo de ação de tal maneira que, com isso, possa estar trabalhando com produto, com imunidade tributária, ter créditos ambientais. Além disso, você fazer com que essa venda desse produto seja realmente dedutível do imposto de renda da empresa e, ao mesmo tempo, ela pode mencionar no seu produto que as embalagens são resultado de reciclagem. Hoje, já alguns produtos já estão com essa sigla no processo, já tem essa denominação. Antigamente, simplesmente falava que o produto era reciclável, era a única referência que tinha. Agora já começa a ter menção na embalagem, dizendo que a embalagem é resultado da reciclagem do material. Já começa a ter uma nova consciência.
Então, esse tipo de ação, no mundo inteiro, a tendência é ter esse tipo de ação. Então, nós temos que nos preparar para isso. Isso é, tanto do ponto de vista dos catadores, assim como a questão das pessoas jurídicas que estão hoje montadas como empresa para reciclagem, assim como nós que geramos resíduos, temos que ter essa consciência de que nós devemos levar esse produto para os pontos de reciclagem, ou já existe vários lugares que chamam ecoponto para essa finalidade, ou se você, por acaso, está fazendo com que alguém venha catar esse material de reciclagem, que você pague por isso, porque a pessoa está te ajudando numa ação que você deveria fazer como responsabilidade individual do processo. Além disso, quem vai trabalhar com beneficiamento desse processo não devia ser empresa nem cooperativa, e sim associações que, com isso, na sua venda desse produto, da matéria-prima beneficiado, empresas podem comprar isso como renúncia fiscal, dedutível do imposto da empresa. Então, existe todo um cenário de situações que podem beneficiar esse tipo de ação. Então, para isso, só pode se beneficiar quem estiver como associação e não como cooperativa ou coisa parecida. Então, há uma necessidade de rever todo esse mecanismo e começar a trabalhar dentro de um prisma diferenciado, não só do ponto de vista especialmente para você, mas sim de como é que isso pode ser feito, toda a venda, todo o trabalho, como calcula-se a cadeia de créditos ambientais desse processo, e com isso você está isentando tributação, além disso, está apurando realmente o que é o crédito ambiental. Então, se você recolheu plástico, quantas toneladas foram, se for papel, quantas toneladas, o que foi que vocês acabaram de manipular os equipamentos, produtos no processo, e isso deixou uma vantagem ambiental, um crédito ambiental em relação a isso. Então, são ações que a associação pode preparar e fazer esse tipo de ação. Então, o que nós aconselhamos é que aprenda a trabalhar com reciclagem, e quem tem indústrias que estão processando material de reciclagem, então que tenha bastante cuidado, não só no sentido de preservar a empresa, mas também estimular com que haja o reuso desse material, que muitas vezes uma empresa que é recicladora, por exemplo, de plástico, papel, às vezes acha o seguinte, para que eu vou preocupar com ele, o meu aqui, e não estou nem aí, né? E com essa postura acaba prejudicando a cadeia do processo de tal maneira que aqueles catadores que poderiam estar participando diretamente com vocês no processo acabam sendo eliminados desse mecanismo. Então, com isso, acaba tendo prejuízos enormes e desestimula com isso, né, outros pessoal que possam trabalhar em relação a isso. Então, essa questão da recicladora não é simplesmente a questão de ajudar a empresa recicladora, não, no sentido de começar a criar uma nova consciência de como reciclar e como fazer com que isso seja um fator primordial, e como é que a empresa compradora desse material ela possa utilizar isso como créditos ambientais e também mencionar no seu próprio produto a nossa embalagem é resultado do reuso das embalagens, da reciclagem do processo. E aí você está mostrando que houve o fechamento de um ciclo. Alguns produtos já começaram a fazer isso. Então, é bom observar, isso é interessante, porque já tem algumas empresas mais conscientes que começaram a mencionar isso nos produtos. Muitos produtos, antigamente tinha lá aquele símbolo do reciclável, né? Que o produto poderia ser reciclável, criou aquela configuração que ficou famoso no processo. Agora já tem outros tipos de gráfico que mostra que houve uma coleta seletiva humanizada, isso é, não foi feita uma coleta seletiva explorando socialmente os pobres no processo. Depois tem a simbologia de que o material é reciclável, a origem do material é reciclável no processo. Então, assim por diante, começa a evoluir passo a passo nesse mecanismo. Então, nós temos que também observar isso e começar a fazer com que haja esse tipo de utilização
de tal maneira que possa estimular realmente a reciclagem do processo, a acontecer com que isso, você compre uma garrafa d'água, que seja refrigerante, o que for, você sabe que houve o reuso do seu material e ela está ambientalmente mais adequada nesse mecanismo. Então, esse é o cuidado que vai ter que ter, e principalmente com as empresas recicladoras, que ela não está simplesmente só pagando tributo de bobeira, mas mais do que isso, ela está simplesmente participando de um cenário de exploração de miseráveis no processo, e não no sentido realmente de reciclar e ter uma ação social. Então, esse tipo de ação não está acontecendo. É necessário que haja esse tipo de intervenção que entenda o processo. Então, não estamos simplesmente mostrando com que as empresas podem reduzir o seu custo operacional através da reciclagem só, mas para começar a criar uma consciência diferente de que o produto está identificado como aquilo que fez o círculo do processo para reduzir o custo e minimizar o impacto ambiental. Então, daí a necessidade de que aquela empresa que trabalha com a reciclagem seja uma associação e não uma empresa. Não é só o objetivo de reduzir o custo tributário, e sim de criar uma nova consciência do que é essa política de reciclagem e reuso de materiais. Então, tem necessidade de fazer essa observação, tá bom? Vamos lá. Dúvidas, perguntas? Tem umas perguntas, sim, professor. Vamos abrir aqui. Sim. A primeira pergunta aqui é da Tainá. Uhum. Depois de reciclado, sobre a comercialização desse material, tem o problema da bitributação, que acaba desmotivando a cadeia. Isso é contornado se o material for Sim. reciclado por uma associação. Daí ela Associação, complementa tá? a pergunta, não haveria ICMS, por exemplo? Não. Se você fizer a cadeia do processo integral, isso é, desde a aquisição da matéria-prima, beneficiamento, e você fazer com que haja o reuso desse produto, todo esse processo com a empresa tem uma cadeia de tributação, enquanto que a associação teria imunidade tributária. Então, hoje, se você fizer com uma empresa, você tem ICMS, PIS, CONFINS, IPI, você paga toda a tributação. Se isso for feito via associação, não, é zero. Além disso, você pode somar os créditos ambientais que você, em vez de deixar esse material sendo jogado no lixo, ela acabou sendo a favor seu nesse processo. Então, pode fazer esse tipo de ação nesse mecanismo. Então, esse é o ponto-chave desse mecanismo. Tá? A outra pergunta aqui é do Júnior. Ainda sobre o tema da semana passada, o professor poderia explicar sobre a participação de investidores na reciclagem através de uma SCP e qual seria o sócio ostensivo e uso oculto? A semana passada foi terceiro setor na área de resíduos. Sim. Foi uma continuação do assunto que nós estamos tendo, né? Na verdade, a associação ambiental que vai fazer esse trabalho, ela pode criar um fundo de investidores no processo, chamar os investidores que têm interesse em créditos ambientais, e elas podem investir nisso de tal maneira que eu possa fazer o ciclo completo de um trabalho. Isso é, se eu estou fazendo com plástico, por exemplo, o caso da garrafa PET, por exemplo, eu posso voltar a produzir matéria-prima para ela, por exemplo. Então, eu fechei um ciclo. Então, para isso, eu vou ter que ter um investimento pesado. E muitas vezes a associação não tem investimento, não tem dinheiro para isso, né? Na verdade, ela pode recorrer ao Fundo Nacional do Meio Ambiente, ela pode recorrer à conversão das multas ambientais, que poderiam estar utilizando esse processo, mas se por acaso nenhum desse dinheiro for suficiente no processo, você pode lançar o fundo de investimento nessa área e possa atrair pessoas que têm interesse em investir e ganhar retorno sobre isso.
Então, não só na venda de créditos ambientais, assim como realmente de investimento de resultado. Então, ela pode ser feito isso. Agora, se vai montar uma sociedade por conta de participação ou não, aí depende muito mais da estratégia da associação. A Lei Federal 13.800 de 2019 permitiu montar o Fundo Patrimonial de Investimento a Interesse Público. E meio ambiente faz parte desse mecanismo. Então, pode fazer com que haja essa coleta de investidores e fazer essa operação sim. Tá? Vamos lá. Tá. Mais. A outra pergunta é... Desculpa, aqui no nick está Lorde, se eu não falar errado. Aqui em Manaus temos várias empresas de reciclagem de materiais plásticos, mas somos perseguidos por um órgão do governo chamado IPAM. Como podemos proceder, já que tirar a licença é bem complicado? Não é complicado. O problema é que é o seguinte, que o pessoal montou uma empresa nesse processo. Então, automaticamente você quer ganhar dinheiro, então com isso você vai ter que ter os seus ônus, seus custos em relação a isso. Agora, se você tivesse montado uma associação de proteção ambiental nesse processo, você teria, sim, uma vantagem nesse mecanismo e a licença seria mais tranquila. As exigências têm que ser cumpridas, bem entendido. Não quer dizer que via associação está isento de certas obrigações. Não, não existe isso. A exigência cabe tanto exigência técnica, assim como na área de mão de obra, então em riscos e segurança, como EPI, um monte de coisa, tem que obedecer. O que acontece é que, via uma associação, determinado tipo de investimento pode ser planejado para ser feito ao longo de um período e não precisa ser feito de imediato para você receber o alvará. Então, você tem uma flexibilização do seu processo. É só isso que tem a diferença. Então, existe sim esse tipo de situação, onde hoje as empresas teriam que estar fazendo alto investimento e muitas vezes não paga o investimento feito, que tem uma falsa ideia que está dando lucro e no fim não está dando lucro nenhum. Isso existe sim, tá? Então, há uma necessidade de entender esse processo, tá? Vamos lá. Tem uma pergunta, mais uma da Tainá. Como o senhor analisa os casos em que os fabricantes dos produtos montam associações para serem a gestora, serem representados em logística reversa, Sim. reciclam e demais? E a complementa aqui, por exemplo, a Biplast, Associação Brasileira Sim. de Indústria do Plástico. Bom, desculpe. Bom, nesse caso, a associação, ela sendo uma entidade de classe, no caso, ela não tem o benefício da renúncia fiscal. Então, automaticamente, todo o trabalho que estiver fazendo no processo, além de correr risco em relação à questão tributária no processo, não pode usar isso com renúncia fiscal. Então, não leva vantagem nenhuma, né? O ideal é que, se por acaso a sociedade civil não se organizar, a associação às indústrias, pela necessidade que tem em relação à questão da exigência no mercado de reciclagem, ele acaba fazendo esse tipo de... Então, muitas vezes, como a sociedade não se organizou, e as empresas, na necessidade de atender a demanda da logística reversa, elas estão saindo na frente e montando suas próprias associações para fazer esse trabalho. Infelizmente é isso. Agora, basta com que a associação local no processo tivesse essa visão mais negociável no processo e pudesse estar trabalhando em conjunto para não acontecer isso, né? Agora, infelizmente, a maneira como as associações ambientais de reciclagem no processo, como são dirigidas por pessoas que muitas vezes não têm condições nesse processo, então não tem condições nem de conversar e fazer com que haja entendimento da logística reversa.
Aí cabe aos profissionais, assim como, né, o pessoal do Conselho de Contabilidade, assim como do Conselho do Meio Ambiente, do processo, também tem essa postura de entendimento e que estabeleça no município uma política lógica, social e ambientalmente correta no processo. Isso é o papel do Conselho Municipal do Meio Ambiente, que poderia estar fazendo, deveria estar fazendo esse tipo de situação, esse mecanismo, tá? E precisa fazer com que isso seja abordado de uma maneira mais técnica, tá? Vamos lá. A outra pergunta, professor, é a Paula. Ela pergunta, apesar que isso aqui eu acho que vai ser lá na certificação no mês de agosto, mas vamos lá. Professor, fale um pouco sobre o selo verde das empresas que têm o nível de poluição zero, por favor. Não adianta nada ter selo verde, coisa nenhuma, se não tiver o balanço socioambiental que possa demonstrar esse tipo de ação. Sem ter o balanço socioambiental, não existe nada do selo verde, coisa parecida. Isso é só uma invenção, uma enganação que está acontecendo no mercado, tá? Então, se você não tiver o balanço socioambiental, não dá para saber se a empresa está cumprindo realmente com a questão ambiental ou não no seu processo, tá? Então, esse é o ponto principal, né? Esses tipos de selo não tem valor nenhum, tá? Professor, tem a pergunta do Farney. O fundo de investimento pode ser constituído por CPF ou CNPJ? Sim, E a Lei CNPJ? Federal 13.800 de 2019, que é o Fundo Patrimonial de Investimento em Interesse Público, ela me fala o quê? Pode ser pessoa física, jurídica, nacional, estrangeiro ou dinheiro público. Então, tranquilo, né? Então, tanto faz. Tá? Bem entendido. Se você estiver montando esse fundo via uma associação, reciclador, catador, o que for o processo, ela pode também para as empresas, pessoas jurídicas do regime de lucro real, pode ser utilizado também como renúncia fiscal dela também. Então, ela tem muito mais outras vantagens complementares. Tá? Professor, as perguntas até então cessaram. O senhor Tá quer bom? estender mais algum comentário? Então, vamos lá. Então, o que nós estamos mostrando hoje, nessa série que nós estamos fazendo na questão ambiental, é dizendo o seguinte, que todo o processo de manipulação, de reciclagem, para ser reciclagem mesmo, e complete o fato de que não só simplesmente coletou no processo, então isso deveria ser feito via uma associação e não com uma empresa pagando impostos. Primeiro ponto. Segundo ponto, né? Tem que criar uma consciência de responsabilidade sobre a origem e a destinação desses resíduos no processo. Então, não é para simplesmente você jogar num canto qualquer, esperando que um catador venha. Assim como se você tiver um material no processo, que você deva levar esse produto aos pontos de descarte no processo, os famosos ecopontos da vida, ou você levar isso para os recicladores e você ou pagá-los no processo para que ele colete do seu prédio, da sua residência, coisa parecida. Então, como você tem essa obrigação, então essa conceituação de que explorar os miseráveis, né? Fazer com que ele venha à sua casa, ao seu apartamento, para pegar os resíduos no processo e você achar que está sendo, ainda fazendo um favor, porque você está dando lixo, isso, pelo amor de Deus, precisa mudar essa consciência, né? Então, nós estamos criando e nós estamos aceitando o condição humana em relação à reciclagem no processo. Então, não é esse processo, não é fazer com que essa pessoa está fazendo, né, um bem para a sociedade civil. Não, ao contrário, você está explorando miseráveis no processo. Então, nós temos que ter essa consciência desse mecanismo. Então, se a empresa recicladora, se for uma associação, tem essa vertente e tem como mostrar isso. Como empresa, como isso não. Então, esse é o ponto-chave, tá bom? Então, vou falar. Professor, tem mais uma pergunta aqui, só para. Uhum. Tá? Posso falar, professor? Pode falar. O Genaro
pergunta: uma associação de empresas com atuação em diversas áreas pode realizar também as funções de uma associação ambiental? Vai Não depender de entendi a estatuto, né? pergunta dele. Não deu para entender. Como que Ah, é? Pode repetir? ele é assim, uma associação de empresa que atua em diversas áreas, também pode ter a função ambiental. Não, não. A associação para trabalhar com a questão residual ambiental tem que ser uma associação voltada para isso e que tenha registro no CREA e obedeça a todos os registros legais nesse mecanismo. Não é qualquer associação que pode fazer isso. Então, bastante cuidado com isso. Não você, porque quantas associações ambientais hoje que trabalham com reciclagem têm registro no CREA? A maioria não tem, né? Então, já está fazendo trabalho ilegal nesse processo. Então, tem que começar por aí. Então, não é para qualquer associação, porque eu sou uma associação ambiental, resolvo fazer reciclagem. Não. E tem produtos que têm classificação de riscos, né? Então, se você não tiver um engenheiro ambiental que possa orientá-lo, de repente você está pegando lixo em risco e você está sofrendo por sanções, tá? Tem uma pergunta aqui, professor, da Paula. No caso de uma Sim. associação para reciclagem, a empresa tem obrigação de reciclar todo tipo de recicláveis ou pode ser Não, só o plástico? sim, sim, pode ser, porque assim, determinado tipo de produto tem equipamento e instalações especializadas, tem que ter. Então, eu posso ter especializado só em alumínio, que é uma forma de trabalhar, que é totalmente diferente de um plástico ou de papel, por exemplo, diferente, tá? Então, ela pode fazer com que seja uma associação única que faça esses 3 ou 4 segmentos, ou então pode ser específico para isso. Então, no caso do plástico, por exemplo, quando a gente fala em plástico, pensa que é tudo uma coisa só, e não, tem plásticos e plásticos, né? São de PET e tem outros produtos e tal. Então, tem que ter essas especializações, eu não posso misturar tudo só fazer uma sopa que salada mista, que não dá para fazer isso. Então, ela pode ser, sim, organizações separadas, ou pode ser organizações de classificação diferente, fazer isso. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui da Tainá. Para a Associação de Uhum. Catadores começar a realizar a reciclagem de alguns materiais, precisa-se mudar Sim, o KNAI? sim. Conforme o tipo de material a trabalhar, tem exigências legais. Eu tenho que ter KNAI correspondente, se é para papel, se é para plástico, se é produto químico, elétrico, fio, o que for, eu tenho que observar que tem KNAIs específicos para isso, tá? Tem uma pergunta aqui da Bia, professor. Ah, Hum, o que pensa sobre contratos de associação e catadores com prefeituras que pagam por peso massa coletada? hum. Na lei de saneamento diz que as prefeituras podem pagar por resíduos coletados e, portanto, deixa eu pegar o resto da pergunta aqui, professor. Um pouquinho, professor. Bom, Ah, tá. desta forma, a prefeitura não quer pagar por triagem e destinação. Por exemplo, o programa oferecido com equipamentos de Uhum. veículos da associação. Eu não entendi. Acho que ela quis Não. comentar e eu estou perguntando, professor. Acho que eu que estou pisando na bola aqui. Tá bom, vamos lá. Tá. É, alguns municípios pagam sim a coleta seletiva, um monte de coisa, porque é obrigação do poder público local, tá? Então a prefeitura tem que pagar sim sobre isso, tá? Uma vez que você pesou, você tem todo o peso material, sim. Observando que isso da área residencial. As coletas seletivas que é feito nas indústrias, no processo, não, aí não é obrigação da prefeitura pagar, nem do comércio, nem das indústrias. Elas que deveriam pagar e não a prefeitura. A prefeitura é responsável pela coleta seletiva residencial.
Nesses casos, sim, ela pode pagar, deve pagar. Se não pagar, mobilize a promotoria ambiental e force a barra que ele paga, tá? Aliás, a prefeitura tem metas e Professor, as obrigações a perguntas serem aqui, acho cumpridas em que relação a isso. Acabou. Tá as bom. perguntas aqui cessaram, professor. Tá bom. Então vamos lá. Bom, Então, quanto à questão que a Bia estava comentando em relação a equipamentos e veículos, ela pode ser solicitado junto ao meio ambiente do município ou o fundo de pesquisa a nível estadual e do governo federal, além de você pedir isso também junto à promotoria do meio ambiente. Então, são fontes de recursos disponibilizados para isso. Então, o Fundo Estadual do Meio Ambiente, o Fundo Nacional do Meio Ambiente, a questão das multas ambientais no processo das empresas, assim como você pode fazer isso como troca em relação aos passivos da renúncia fiscal das empresas de regime de lucro real que também podem fazer isso. Então, existem vários programas a serem solicitados. Então, tem que dar tiroteio, tem que começar a articular para isso. E aí você tem equipamento, veículo, caminhão, um monte de coisa que podem ser cedidos, tá? Então, isso tem mecanismo, sim, e tem aquele negócio, tem que trabalhar em cima disso para negociar esses tipos de trabalho. Não existe uma política pública responsável para isso. Na verdade, a lei exige, tá? Só que os prefeitos ignoram e dão uma de João sem braço. Então, tem muitos prefeitos que acham que não deve pagar, porque já que a pessoa está ganhando dinheiro, não precisa pagar. Não, ele tem que pagar sim, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Bom, da minha parte é só isso. Nós estamos mostrando esse mês inteiro uma série de assuntos sobre isso. E com isso, o que a gente pudesse esclarecer ao longo do tempo, a gente coloca à disposição, tá? O próximo tema da semana seguinte, o o que seria? próximo tema é na próxima segunda-feira, dia 3 de abril, terceiro Uhum, setor na logística reversa. Então, tá. Esse é continuamos um ponto. Isso, no mesmo tema, né, professor? exatamente. Que É, muitas vezes os catadores estão furando a fila e não está permitindo a empresa fazer isso, tá? Então, muitas vezes a associação acha que está fazendo alguma coisa de bom e está piorando, dando tiro no pé, que eu falo. Então, para poder fazer esse tipo de estruturação, para entender, principalmente comércio e indústria, que muitas vezes, sacanamente, eles falam assim, eu estou pagando lá para levar o lixo. Não, não é que estou pagando, não. Ele é responsável da destinação final do processo, né? E na área industrial você tem riscos, tem classificação de riscos. Então, não é tão simples como a gente imagina, tá? Então, da minha parte, só tenho que agradecer a todos que estão participando do processo e também agradecer a você que está aí trabalhando nesse sentido também. Então, esse mês estamos discutindo a questão ambiental e tem vários outros assuntos que vão interessar vocês. Então, se quiserem fazer pergunta, independente da live no processo, no Instagram, vocês podem estar fazendo esse tipo de questionamento também. O que a gente puder te orientar, a gente vai passando para vocês. Então, meu muito obrigado por enquanto e agradecer a você também aí, tá bom? ok, professor, obrigado, obrigado a todos. Só para lembrar, como temos uns novos participando aqui, a gente fica Hum, feliz. E é só reforçar que lá no Instagram, lá da Unitersec, hum. tem 400, mais de 470 tema O do pessoal terceiro acompanhando, né? setor, ok? Boa noite a Então, todos, bom, boa noite, professor, e até a próxima boa semana. noite.